Fala turma, sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje vamos falar sobre como transformar sua autoimagem. O quão satisfeito você está com a imagem que as outras pessoas têm de você. Para isso, estou aqui com a Thames, minha amiga e sócia. Bem-vinda, Thames. Muito feliz com esse episódio. Ei, pessoal. Então, na verdade, esse episódio, vocês pediram ele. A gente fez uma enquete e a gente está ouvindo vocês. Então, prestem muita atenção, mandem sugestões de episódios que vocês querem, de convidados, porque a gente está prestando muita atenção em todos os comentários e a gente quer passar aquele conteúdo que realmente vocês estão precisando ouvir. Então, esses feedbacks são muito importantes. E eu adoro falar sobre esse tema, autoimagem. Tem aparecido muitas dúvidas de vocês para mim sobre isso e eu considero muito importante porque a autoimagem que eu tenho hoje, ela é 100% construída. E eu quero que você construa a sua autoimagem também e a fortaleça da forma que você escolher e não que o mundo te falou para ser. É muito bom. E hoje eu vou ficar aqui aprendendo também. A gente estava conversando antes do episódio, eu estava aqui igual um aluninho, anotando as coisas e pensando. E eu tô animado para entender mais. Vai ser uma terapia também. Vai ser uma terapia, mas episódios de desenvolvimento pessoal, a gente sabe que vocês gostam também, a gente sabe que vocês gostam de autoconhecimento, então vamos lá, bora falar de autoimagem. Vamos falar de autoimagem, mas antes a gente tem alguns recados muito importantes para falar sobre o Medbox. Pois é, primeira coisa, o Medbox é um ecossistema, nós temos a newsletter, nós temos podcast segunda e quinta, você já sabe disso, mas um dos braços do nosso ecossistema, ele assim, eu não tenho nem palavras, mas no dia 5 de agosto, anota aí, dia 5 de agosto. 5 de agosto. Você vai conhecer o nosso novo treinamento, e sem mistério nenhum, porque a gente está sendo muito claro com vocês, o nosso novo treinamento sobre métodos de estudo. Então, já guarda essa data aí no seu calendário. Eu ainda não anunciei com tantos detalhes nos meus stories, e nem o Vitor, e nem no Instagram do Medbox, então você, nosso ouvinte, está começando a ouvir, assim, em primeira mão. Em primeira mão. E a gente viu uma prévia das gravações das aulas, que já estão todas gravadas, inclusive, e tá lindo, hein? Tá lindo. Muito lindo. Produção, assim, de cinema. Tô animado. Também temos que falar sobre os nossos apoiadores aqui no Medbox. Queria falar da Medcoff. Medcoff que agora abriu vagas para o HIIT, já tem alguns dias. E o HIIT é o treinamento intensivo, super intensivo, para quem deixou para a última hora ou para quem quer dar um gás final nos estudos para as provas de residência do final do ano. HIIT é só você entrar no link que está na descrição aqui do episódio e colocar o cupom Medbox para ter desconto não só no HIIT, mas em qualquer produto Medcoff. Sim, para você que acha que não dá mais para tirar uma boa nota ainda esse ano, eu conheço muita gente que começou a estudar de forma assim intensiva. Agora, nessa época do ano, tirou notas excelentes no final. A urgência faz milagres nos estudos. Faz milagre mesmo. E temos que falar também da 4Doctor, nosso apoiador 001, que está com a gente desde o dia 1 e realmente eles são extremamente diferenciados, são a maior contabilidade médica do Brasil. Eu tenho visto no mercado, eu recebo toda semana no meu direct alguma contabilidade focada em médicos querendo parceria e tudo mais. Então eu vejo que esse mercado tem crescido muito, principalmente porque o número de médicos está explodindo, mas a 4Doctor continua como líder do mercado e ninguém se mantém líder do mercado por tanto tempo à toa. Então eles são realmente muito diferenciados, eles focam muito na transparência de conversar, tem grupo de WhatsApp eu ia falar alunos, né? Mas com os clientes. E tem condição especial para quem é ouvinte Medbox. É só entrar no link que também tá na descrição e falar que você veio daqui, que você vai ter condições especiais lá na 4Doctor. Bora lá? Vamos falar sobre autoimagem? Bora. O que você acha que é autoimagem? Foi até uma discussão. A primeira coisa que eu pensei quando a gente estava conversando sobre o tema do podcast. Para mim, autoimagem é a forma como você se enxerga. Isso. Certo? Exatamente. Tô certo. A autoimagem é a forma como você se enxerga. O nome é autoexplicativo, autoimagem, só que isso reflete completamente na forma como você se apresenta para o mundo. Então, a pergunta que eu quero te deixar hoje é: você está satisfeito hoje, 100% satisfeito com a imagem que você está passando para o mundo? A imagem de você que você está passando para o mundo é condizente com aquilo que você quer transmitir? Então, essa é a primeira dúvida. Você, ouvinte, eu já quero que você pare agora e pensa sobre isso.
Além disso, também entra em uma questão importante sobre autoestima. Como está a sua autoestima e a sua autoconfiança? O quão confortável você está na sua pele hoje? Então, pensa sobre esses 2 pontos e vamos aprofundar um pouco mais nisso. Como a autoimagem é formada? Não tem como a gente falar sobre isso sem entender de onde vem. Isso é completamente relacionado às suas memórias e aquilo que você viveu ao longo da sua vida. Quem aí assistiu Divertidamente 2, inclusive eu recomendo muito, né? Que vocês assistam, esse filme é incrível, é muito fofo. Ele é muito lúdico, mas ele tem muita ciência ali também, porque na verdade a nossa autoimagem, ela é fortalecida e ela é enfraquecida e desfortalecida e construída novamente ao longo da nossa infância e das nossas memórias. Quando eu era criança, eu pego recuperação desde a primeira série do ensino fundamental em matemática. Eu peguei recuperação na primeira, na segunda, na terceira, na quinta série, até o ensino médio. E eu tinha realmente dificuldade em matemática. E eu via que aquilo acontecia comigo. Tinham pouquíssimas pessoas na minha sala que pegavam recuperação. Tinham pouquíssimas pessoas da sala que faziam aquela prova, aquela segunda prova, depois que todo mundo já estava de férias. Então, eu me sentia muito minoria. E isso foi fortalecido para mim ano após ano, que existiam pessoas inteligentes e eu não era uma delas. E aquilo continuou sendo fortalecido para mim e eu acreditei nessa história. Só que chegou um momento que eu entendi que, na verdade, essa era uma autoimagem que não precisava definir a minha história. Eu não precisava acreditar nessas memórias que ficaram para mim. Na verdade, eu poderia construir algo muito maior. Só que eu precisei quebrar essas memórias que, na verdade, elas são as famosas crenças limitantes. Então, se você entender que tem algo te impedindo hoje e que não é o que você está vendo, mas sim está escondido lá atrás, você consegue transformar o seu destino. E isso é tão importante porque impacta no seu comportamento. Quando a minha irmã estava mais ou menos na sexta série, ela tomou bomba na quinta série. E ela não tomou bomba porque ela tinha dificuldade. Na verdade, a Amanda fazia muita bagunça quando a gente era mais nova, só que a Amanda também era muito rebelde. A Amanda fazia coisas erradas no sentido de que ela era muito desafiadora com os professores, ela era muito desafiadora com os diretores da escola. Então, a Amanda ficou com uma autoimagem naquela época de rebelde, literalmente. Ela se sentia a pessoa que não aceitava responsabilidades. E isso repercutiu durante grande parte da adolescência dela, porque ela acreditou na história que contaram para ela. Então, perceba quanto é importante entender sobre isso, porque isso vai impactar nas suas escolhas. Isso está impactando agora, nesse momento, no que você está fazendo. Então, se você reforçou algo para você que é positivo, excelente. Mas se você reforçou algo para você que, na verdade, não é condizente com aquilo que você quer passar, aí é que é o problema. E já que você contou a história aí de que ia mal na escola, eu acho que faz sentido eu entrar com um contraste aqui, porque mesmo a história contrária pode ser prejudicial. Se você tem uma autoimagem boa de você, isso pode atrapalhar em algumas atitudes que você toma depois. Então, você disse que tomava recuperação, eu era o contrário, não tomava. Eu ia muito bem na escola. E eu tinha boas notas e tudo mais, e as pessoas me enxergavam como um aluno inteligente, como o nerd da sala, que sempre ia bem, que nunca dava problema em relação à nota. E eu era visto assim pelos meus pais também. E a questão é que eu realmente sentava eu já contei essa história, eu sentava nesse trono, né? Eu sou um aluno inteligente, eu sou bom, as coisas vão dar certo pra mim. E isso é muito perigoso porque você não adota uma postura de combate, sabe? Você não se esforça mais, porque, se eu já sou inteligente, eu não preciso fazer mais nada pra continuar sendo inteligente em todas as outras situações que estão por vir. E a verdade é que vieram outras situações na minha vida que exigiam muito mais do que o que eu era exigido na escola onde eu estudava. Era uma escola menor de Contagem. E eu me dei mal, porque eu tinha essa autoimagem muito fortalecida de que eu era inteligente e que eu não precisava me esforçar muito. Então, um caso é que eu queria mudar de escola no terceiro ano do ensino médio para me preparar melhor para medicina.
E eu não passei no processo seletivo do colégio. Porque na sua cabeça era simplesmente mudar de escola que ia dar tudo certo. Simplesmente ir lá fazer uma prova, como todas as outras que eu fazia super bem, e passar. Só que como eu cheguei na escola, era uma escola de alto nível aqui em BH, era o Bernoulli, né? O terceiro ano do Bernoulli. Eu cheguei em BH, não estava acostumado, eu vi aquele mundo de gente, eu vi uma prova super difícil, com assuntos que eu não tinha me preparado. Eu nem sabia como era a prova, tinha redação, não sabia que tinha redação. E, obviamente, eu fui mal. E aquilo foi um choque pra mim. Eu falei, gente, como assim? Eu sou inteligente, tudo dá certo pra mim. E aí você começa até a se questionar. Até a me questionar. Então, é perigoso também você sentar em algumas crenças que as pessoas ou as situações que você viveu foram plantadas em você. Então, é perigoso também. Nossa, esse é um contraste muito interessante, porque foi exatamente o contrário comigo e com você. E qual é um grande problema que está relacionado a isso? Porque a gente está falando sobre autoimagem, você fortalecer coisas boas ou coisas ruins, mas isso tudo leva, quando você tem um choque disso, um resultado ruim que você não esperava, isso tudo vai levando aos poucos a uma insegurança muito grande, a uma perda de confiança em si. Tá bom, será que eu sou inteligente ou será que eu não sou? Será que eu sou bom nisso ou será que eu não sou? Então isso vai gerando cada vez mais uma insegurança. E quando você é inseguro, a gente começa a criar literalmente mecanismos de defesa para parecer que a gente é mais seguro do que a gente realmente é. Para parecer que, na verdade, a gente é mais do que aquilo. A gente começa a ser moldado e a querer criar um personagem. Isso aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a emagrecer e a realmente mudar meu estilo de vida, treinar com muita disciplina e fazer dieta, que foi lá no segundo período da faculdade, eu comecei a viver exatamente isso de querer mostrar um personagem por uma insegurança que eu tinha. Quando eu estava lá no segundo período e primeira série do Loyola, eu sofri muito bullying, muito. Eu e a minha irmã. Mas não foi um bullying tipo assim, as outras crianças riam de mim, de alguma coisa, de qualquer defeitozinho, sei lá, da roupa. Não, era um bullying assim, pesado, pesado. Muitas vezes minha mãe tinha que me buscar na escola, chorando com frequência. E aquilo me fez me sentir muito insegura durante anos, mas assim, anos passando, mas me fez me sentir muito insegura com a minha aparência. Então, pra mim, era normal se sentir inseguro com a aparência, era normal se sentir a pessoa menos bonita no lugar. Da mesma forma que eu achava que existiam pessoas inteligentes e que eu não era uma delas, eu também achava que existiam pessoas bonitas e que eu não era uma delas. E que tudo bem, que a minha vida era assim mesmo. Então, chegou um momento, que foi esse momento lá no segundo período, que eu comecei a transformar meu corpo e cada vez mais a minha aparência de uma forma que, na verdade, eu achava bonita. Então, eu me olhava no espelho e eu achava, nossa, tá muito bom, tô muito bonita. Só que a Tamara insegura lá do Loyola ainda tava aqui dentro. A Tamara insegura lá do Loyola tava totalmente assim, ela não tinha sido, eu nem lembrava dela, mas ela tava lá falando no meu ouvido. Isso fez com que nessa época eu começasse a me vestir, a me mostrar de uma forma que quando eu olho pra trás eu não reconheço, nem parece comigo. Pra começar, um cabelo gigantesco, loiro, porque eu achava que eu chamava mais atenção com o cabelo loiro. Quem aí já me seguia na época da Thames loira? Então, roupas que mostravam a barriga, quase sempre com alguma roupa que mostrasse o shape. Treinos na academia sempre tinha que estar com top tirando foto depois, todos os dias. Eu achava que, na verdade, aquilo ali, e nessa época eu tinha, o meu Instagram era muito voltado para o fitness, muito, que foi quando eu comecei o Instagram, que na época ninguém falava sobre medicina ainda no Instagram, eu comecei com o fitness e fui falando mais da minha rotina médica aos poucos. Mas então eu também achava que o meu Instagram era sobre isso, então era isso que eu tinha que mostrar. E isso fazia com que eu me tentasse ficar mais segura através de um excesso. E esses excessos não existem somente nas roupas, nas cores ou num tom de cabelo. O excesso, você consegue enxergar em pessoas inseguras em muitas outras coisas. Como nas finanças, né? No mundo financeiro existe muito isso, essa questão do excesso. E muitas vezes esse excesso vem de pessoas que tiveram, às vezes passaram uma infância com escassez financeira, passaram dificuldade financeira na família. E depois que elas prosperam financeiramente, elas tentam suprir essa insegurança que sempre tiveram e ainda tem dentro delas, mostrando para o mundo riquezas, patrimônios,
excesso em cima de excesso que não faz sentido nenhum. Então, às vezes, a pessoa... tem uma frase que eu gosto muito que fala assim... tem muita gente que quer virar milionário para poder gastar R$1 milhão. Isso é exatamente o contrário de o que é ser milionário, entendeu? Então, as pessoas querem ficar ricas, geralmente as que vêm de baixo, as que vivem muita escassez financeira, elas querem ficar ricas para mostrarem que elas são ricas, que elas são capazes e tudo mais. E aí acaba comprando um carro amarelo de R$1 milhão, compra o relógio maior que o tamanho do braço, fica fazendo aqueles posts no Instagram em Dubai, daquele jeito mais... que vocês sabem do que eu tô falando. E muitas vezes isso esconde uma tremenda insegurança com a autoimagem. Essa autoimagem que foi construída lá atrás. Enquanto essas pessoas não desbloquearem, não quebrarem essa insegurança que tem dentro delas, isso aí não vai acabar. E assim, a gente vê que quem é realmente próspero financeiramente e passa no filtro do tempo, não as que do nada viraram ricos e rapidamente perdem a fortuna também. As pessoas que são recorrentemente ricas e ano após ano estão mais ricas e crescem o patrimônio, são pessoas extremamente simples. Pessoas que não têm aquele carro mais luxuoso, aquele carro mais colorido, não tem aquele Rolex do tamanho do mundo. O homem mais rico, não é o mais rico do mundo, um dos mais ricos, acho que ele está em 8º, é considerado o maior investidor de todos os tempos. Ele anda num carro do início dos anos 2000, ele anda com uma blusa preta o tempo inteiro, sabe? Sempre uma blusa preta e uma calça jeans. Ele não precisa porque ele já é. Dentro dele, ele sabe muito bem o que ele é, sabe? Ele é muito seguro. E isso é por causa da autoimagem que ele construiu, eu penso. Tô certo? Não, eu acho isso sensacional. Eu queria entender um pouco mais sobre isso de escassez. O que significa escassez quando a gente fala de finanças? Isso é uma dúvida muito sincera, porque essa palavra as pessoas falam muito. Escassez. Escassez financeira é quando você... Pensa só, uma pessoa que nasceu numa casa onde ela não tem certeza se amanhã ela vai poder comer carne. Ela não tem certeza se amanhã vai ter arroz com feijão para ela comer. A pessoa que vive isso e... não é a maioria, mas boa parte dos brasileiros vivem isso no dia a dia. A pessoa cresce com um senso de escassez muito grande. E ela sofre por causa disso. Ela vê dentro de casa o pai e a mãe brigando muitas vezes por causa de dinheiro. Ela vê o pai e a mãe se divorciando por causa de divergência financeira. Ela não sabe se vai acontecer alguma coisa que vai chegar alguém lá e despejar todo mundo de casa. Entendi. E aí uma inconstância. É uma inconstância e uma insegurança muito grande. E ela vive uma vida de escassez. Às vezes ela vive uma infância inteira de escassez e isso fica incrustado na mente dela, sabe? E muitas vezes a principal motivação para a pessoa subir de vida, para a pessoa ganhar mais dinheiro, é justamente mostrar para todo mundo do círculo de amizade, círculo de vida dela, que, olha, eu venci. E ela só vai poder mostrar que ela venceu pelo parâmetro dela. E qual que é o parâmetro dela? Riqueza. E como é que você demonstra riqueza? Carro, relógio, viagem. Então, a pessoa que vive em escassez, que nasceu em escassez e viveu muitos anos em escassez... E fortalece essa autoimagem cada vez mais, ela tem uma alta chance de, quando se prosperar financeiramente, precisar suprir essa insegurança que ela tem dessa forma. Então, é isso que eu penso, sabe? E sabe onde que eu vejo que isso acontece muito? Às vezes, recém-formados. Então, pessoa que acabou de formar na faculdade de medicina, às vezes pagou faculdade particular, com muita dificuldade, às vezes realmente teve uma escassez, às vezes não tão pronunciada, como no seu exemplo, mas viveu uma escassez ao longo da vida. Aí forma, dá o primeiro plantão e começa a ganhar dinheiro. Então, aí começa a ganhar, gastar, e fica nesse eterno ganha e gasta, e escolhe não fazer residência, porque senão não vai ter tanto, e é muito por essa escassez que não foi bem trabalhada. Né? E aí realmente quer gastar tudo de uma hora para outra e se deslumbra. Isso, essa é a palavra. A pessoa se deslumbra. Eu tava conversando com um residente de um serviço no hospital essa semana e ele falou: Vitor, eu tô no R2 de ortopedia e, cara, eu só tô no R2, ele é mais velho que eu. Ele formou junto comigo. E aí ele falou assim: eu só tô no R2 até hoje porque, cara, eu quis trabalhar 3 anos, ganhar dinheiro, porque assim, a gente vive 6 anos, né, sem ganhar grana e tal. E eu quis trabalhar 3 anos pra ganhar grana.
Resultado, hoje eu não tenho mais R$1, porque tudo que eu ganhei, eu gastei. Tudo que eu ganhei, eu gastei. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Tem colega meu da faculdade que, assim, no primeiro mês pós-formado, já financiou carro, sabe? Já financiou BMW. E isso é um perigo. É um perigo e acontece com boa parte dos médicos. E é exatamente por causa da escassez que a gente vive durante 6 anos de faculdade. É diferente de outros cursos, que tem opção de estágio, tem opção de empreender durante a faculdade, porque é meio horário. A gente realmente vive, na maioria das vezes, tempo integral na faculdade, sem ganhar dinheiro. E a gente emociona muito, porque a gente ganha muito logo depois de formar. Só que tudo que a gente ganha, a gente gasta porque a gente quer suprir essa mentalidade de escassez que a gente teve durante 6 anos. E aí, se você não tiver muito cuidado, você vai ficar o resto da vida repetindo a mesma coisa. Hoje eu ganho 20 mil, eu gasto 20 mil. Quando eu ganhar 50 mil, eu gasto 50 mil. E assim sucessivamente. E aí a pessoa aumentou tanto o padrão de vida lá na frente, às vezes ela vai se encontrar com 60, 70 anos de idade, não tendo gastado R$1, não tendo guardado R$1, porque tudo que ela ganha, ela gasta, porque ela não se libertou dessa autoimagem dela até hoje, sabe? E o que você diria para uma pessoa que está se vendo nessa situação agora, que tá começando, vai começar a ganhar dinheiro em breve e viveu essa escassez e está preparado para já encomendou o dinheiro do primeiro plantão? O que você fala de talvez uma coisa bem simples assim? O que te fez não abrir mão da residência assim que você formou? Qual foi o pensamento-chave que te fez? Não, eu vou formar e vou fazer residência e vou ganhar dinheiro depois. A mentalidade de longo prazo, sem dúvida, sem dúvida. E eu só tive essa mentalidade de longo prazo por causa dos investimentos. Porque eu estudei desde o final da minha faculdade, eu estudei muito sobre... Eu gosto muito de modelar as pessoas, sabe? De ter referência. E as pessoas de maior sucesso financeiro do mundo, os maiores empreendedores, os maiores investidores, eles têm essa mentalidade de longo prazo. Eles sabem que se eles pouparem hoje, eles vão ter lá na frente, com muito mais abundância. E poupar hoje não é ser mesquinho, sabe? Não é viver uma vida 100% restrita. É viver uma vida pensando no futuro. Tipo, muita gente fala, você nunca mais vai ter 28 anos com saúde, com beleza, nunca mais. Essa é a única oportunidade, então você tem que gastar tudo. Você pode morrer amanhã. Tá, eu posso morrer amanhã, todo mundo pode morrer amanhã, mas a maior probabilidade é que eu não morra amanhã. A maior probabilidade é que eu morra lá com meus 80 anos. Então eu tenho que jogar com o regulamento debaixo do braço, eu tenho que jogar com as probabilidades. Então, se a maior probabilidade é que eu morra daqui a 80 anos, eu tenho que pensar em poupar hoje. E se eu penso em poupar hoje, eu realmente tenho que fazer isso de forma intencional. E foi o que eu fiz. Eu pensei em... E é mesmo pensando na nossa formação. A nossa formação é muito difícil. Eu hoje, 4 anos, 5 anos... Você também, 3 anos de formado, 4 anos. A gente hoje... não ganha rios de dinheiro com a medicina. Longe disso. Não, gente, desculpa. Desculpa se alguém te iludiu. Eu fui iludido também no início da faculdade. A gente não ganha rios de dinheiro, porque a gente tem que plantar hoje, a gente abre mão de remuneração, a gente abre mão de muita coisa, pensando lá no longo prazo, sabe? E até para isso, né, nesse curto prazo aí, entre formar e acabar a sua formação, você tem que ter uma reserva financeira. Então, se você escolheu trabalhar um pouco antes de começar a residência, guarda esse dinheiro. Ele vai fazer muita falta quando você estiver acabando sua formação, que você quiser fazer uma viagem para aprender um curso, um fellow, quando estiver mais apertado na residência. Então, para mim, assim, que você perguntou, para mim foi mentalidade de longo prazo, entender que longo prazo é o caminho. Pois é, então isso é uma crença maravilhosa de ser fortalecida. Eu tenho muito forte para mim isso, né? Para mim isso é forte na minha autoimagem, eu escolhi fortalecer, longo prazo. Sim. Então, isso guia muito as minhas escolhas, isso guia muito o meu comportamento. E quando eu penso, o que me fez sair disso, de querer o excesso, de querer chamar atenção pela minha aparência, pela roupa, pelo nananã, de querer realmente mostrar um personagem que, na verdade, era inseguro, o que me fez... O longo prazo também é muito importante, mas o que me fez, aos poucos, ver que eu não precisava disso, foi fortalecer para mim mesma outras coisas minhas. Então, quando que eu percebi que eu não estava me reconhecendo mais? Foi lá no final da faculdade. Então, ao longo da faculdade, eu tive uma rotina de estudos, assim, muito constante. Eu fiz muitos projetos. Eu tenho muito orgulho da minha jornada acadêmica como um todo, de verdade. Mas, no final da faculdade, começam os estudos para residência. E aí, o jogo vira, assim... Sabe? Na verdade, nos estudos para residência, você diferencia os homens dos meninos, digamos assim. Então, foi um momento que eu falei, eu vou dar tudo de mim nisso aqui, porque eu quero escolher onde eu vou fazer residência.
E eu me debrucei sobre métodos de estudo e eu comecei a realmente me tornar uma pessoa... Eu me tornei a pessoa mais disciplinada que eu conhecia quando o assunto era estudos. Eu não conhecia ninguém mais disciplinada do que eu quando o assunto era estudos. Então... E eu me via daquela forma. E a cada dia eu me via daquela forma. A cada dia eu ia me fortalecendo de que, meu Deus, como eu sou disciplinada nisso aqui, nesse meu projeto de estudos para residência que eu tô fazendo. E eu fui documentando isso também no meu Instagram, fui mostrando e fui recebendo também feedback de outras pessoas, me vendo como inspiração do ponto de vista de estudos. E eu fui realmente comemorando as minhas pequenas vitórias ali nos estudos. Então eu fui fortalecendo dentro de mim a minha parte que, na verdade, eu achava que ela era, sabe, abaixo da média. Na verdade, eu fui fortalecendo muito mais o meu intelecto, eu fui vendo o meu valor ali. E a partir do momento que eu fui vendo o meu valor ali, eu fui começando a me achar mais bonita com menos, sabe? Eu fui começando a me achar mais bonita com menos atributos. Isso aí que mora a minha dúvida. Quando você se vestia dessa forma que você disse, você não se sentia bem? Não. Não? Não. Não me sentia bem. Sabe por quê? Porque isso as mulheres vão me entender o que acontece. Você tá insegura e você vai num evento, você vai numa festa. Aquela festa é importante pra você. Aí você fica na sua cabeça que não, eu vou comprar aquela roupa, porque aquela roupa ela vai me deixar mais segura pra ir naquela festa. Aí você vai lá e compra aquela roupa e coloca ela e vai pra festa. Você continua se sentindo insegura da mesma forma, porque o problema não foi resolvido, entendeu? Não era a roupa. É um paliativo, né? É um paliativo. Paliativo não resolve o problema. Exato. É igual a pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela vai e ganha mais um dinheiro. Vai resolver o problema? Ela vai resolver a mentalidade de escassez dela? Não vai. Então, é exatamente assim que funciona quando você vai se deixando cada vez mais. Então, isso é muito comum também quando as mulheres começam a fazer procedimentos de plásticas. Elas são inseguras e elas fazem uma lipo, faz 99 mil preenchimentos e todas essas coisas. Não tô falando agora. Agora eu não tô falando que você não deve fazer procedimento nenhum, tá? Não é isso. Mas são coisas acima de coisas, achando que ela vai ficar mais bonita com aquilo, só que se ela é insegura lá dentro dela, vai ser... Não vai resolver. Não vai resolver. Vai ser sempre o excesso. E esse excesso não passa a imagem que muitas vezes você quer transmitir. Então, eu lá no final da faculdade, quando eu comecei a fortalecer essa minha parte do intelecto e de estudos e de ensinar as pessoas a estudarem melhor, e eu estava me formando também, então eu estava assim, virando médica, eu estava na transição acadêmica para médica, e as pessoas agora iam parar de me ver como a Tamara acadêmica, que mostra a rotina na faculdade, como a Tamara médica. Eu também não queria, eu parei para pensar, eu não quero transmitir uma imagem assim sabe, eu não quero que as pessoas vejam de uma forma vulgar. Eu não quero, a última imagem que eu quero transmitir é de algo vulgar. E aí eu parei para olhar meu Instagram, assim, com uma visão mais externa, e eu falei, não tá legal, não é isso. Não é que eu tenha achado meu Instagram vulgar, mas eu também não tava achando a Tamara que eu queria mesmo transmitir, só que eu nem sabia qual Tamara que eu queria transmitir. E aí foi um processo, E aí eu fui aos poucos, tirando todas essas questões extras que eu tinha colocado. Então, eu passei a ter preferências por roupas mais básicas, por tons mais neutros, aos poucos. Eu tirei todos os croppeds do meu armário, parei de sair por aí de barriga de fora, com umbigo de fora. Eu não sei por que as pessoas acham que isso é bonito, porque a pessoa que faz isso, ela tem certeza que o shape é o look dela, entendeu? Mas, na verdade, e olha, se você quer passar essa imagem, não tem nenhum problema, mas não era a imagem que eu queria passar. Eu não queria passar a imagem de uma pessoa que chama atenção pelo shape. Não era essa Tamara que eu queria mostrar para as pessoas. Então, eu fui aos poucos comprando roupas que não mostravam a barriga, que não necessariamente eram curtas. Eu praticamente não tenho nenhuma blusa com decote mais, porque eu não gosto. Eu pintei meu cabelo, deixei meu cabelo no tom natural dele, porque eu vi que eu gostava de mim como eu era mesmo no tom natural. Eu fui transformando também o meu jeito de falar, então eu fui tentando ficar mais clara na minha comunicação e falar menos alto com as pessoas, porque o meu tom de voz, ele é enfático. Então, será que para chamar atenção eu preciso levar o tom de voz? Não preciso, eu posso falar de uma forma mais calma. Então, aos poucos, eu fui me transformando e perceba, eu não criei nenhum personagem. Eu simplesmente fui ficando mais da forma como eu sou mesmo. Só que agora eu estava segura dessa forma, porque eu fui fortalecendo o meu valor todos os dias. Que loucura.
Muito bonito isso. Mas tá, beleza. Não, tô achando legal, porque a gente nunca conversou disso, não. Muito legal. E a menina que tá passando pelo mesmo processo, mas muitas vezes ela não sabe como se libertar. Às vezes ela se sente bem só com aquela roupa, entendeu? Que você tá descrevendo. E aquela roupa talvez faça ela se sentir segura, mas eu entendo que é falso, né? É um alicerce muito frágil. E como que ela pode fazer para se libertar disso e viver essa real identidade dela? Porque, pelo que eu entendi, você saiu de... Não que você fosse falsa, nem nada disso, mas sair de uma identidade montada. De uma casca. De uma casca para a real identidade. Porque, por tudo que você tá falando, você foi se aproximando mais do que você realmente é. Isso. E isso é muito bonito, né? Exatamente. Então, eu acho que aqui tem alguns passos. E o primeiro deles começa com: qual é a imagem que você quer passar, que você quer transmitir? Talvez ainda não é a sua, mas o que você quer, como você quer que as pessoas te enxerguem? Quais são as características que você quer que as pessoas pensem quando elas pensam em você? Por exemplo, se tem uma característica minha que eu não quero que as pessoas pensem em mim que elas pensem quando elas pensam em mim, é de ser uma pessoa agressiva. Eu não quero que elas pensem isso de mim. E uma vez o Felipe conversou muito sobre isso comigo, falou que eu estava ficando muito brava com as pessoas. E aí, imediatamente, eu fui transformando aquilo em mim e quis diminuir completamente qualquer reatividade que eu tenha. E eu fui trabalhando isso em mim. Então, perceba as coisas que você não quer transmitir para as pessoas. Primeiro, então você não quer transmitir vulgaridade, por exemplo. Você não quer transmitir ser infantil. Porque essa questão de... A gente conhece várias pessoas que às vezes elas podem querer transmitir ser infantis ou não, se aquilo cabe com elas ou não. E às vezes você quer transmitir, por exemplo, ser muito empoderada, ser uma pessoa muito forte, ou você quer transmitir mais delicadeza e mais leveza. Vamos supor que você quer transmitir mais delicadeza. Você está conseguindo passar essa imagem com a forma como você se veste, com a forma como você fala? Então, a primeira coisa é fazer essa reflexão do que você quer transmitir. E agora, para você realmente se sentir segura da sua identidade, são também vários pontos, mas o primeiro deles é: como você está em relação ao valor das outras coisas que você faz? Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre síndrome do impostor. Síndrome do impostor é um nome super comum. E às vezes as pessoas falam: eu não me sinto boa o suficiente em tal coisa. Só que às vezes você não se sente boa o suficiente em algo porque você ainda não é mesmo. Então, por exemplo, se alguém falar comigo que eu não sou boa o suficiente em tumor de tireoide, em câncer de tireoide, vou falar que bom, porque eu não sou mesmo ainda não. Não me aprofundei ainda em câncer de tireoide. Então, isso não é síndrome do impostor. É a questão, o que eu tô te falando desse exemplo é para você ter os pés no chão em relação às coisas que você não sabe e as coisas que você sabe. Porque se você tem insegurança em relação às coisas que você sabe, isso sim é síndrome do impostor, mas as que não, você ainda vai construir. Então, ok, então você vai separar essas duas coisas. A partir do momento que você vê aquilo que você realmente ainda não desenvolveu e vai desenvolver, o passo é aumentar o seu repertório. É ir para cima, é ir estudar, é ir desenvolver aquela habilidade, seja ela qual for, seja ela dentro da faculdade de medicina ou não, seja estudar, seja outra coisa relacionada ao seu trabalho, mas vai se tornar bom naquilo. Vai literalmente ter uma postura de aprendiz. Essa é uma crença para mim, na minha autoimagem, que ela é muito forte. Postura de aprendiz. Então, eu quero estar me desenvolvendo naquilo. Eu não vou simplesmente aceitar que eu realmente não sou boa ainda em câncer de tireoide, eu vou melhorar nisso. Então, se eu quiser que isso daqui seja mais forte, eu vou lá, eu vou com tudo, eu vou colocar os dois pés. Então, pegue essa habilidade, esse conhecimento que você quer desenvolver e trabalhe ele todos os dias. Trabalhe ele todos os dias. Porque não tem uma pessoa que trabalhe uma coisa todos os dias que não fica bom naquilo. Não tem. Então, a partir do momento que você vê que você está ficando bom naquilo, isso vai fortalecer a sua autoconfiança. Isso vai tirar a sua cabeça de uma casca que pode ser falsa. Isso vai tirar a sua cabeça de um personagem. Porque você vai começar a ver, na verdade, que você tem valor em outras coisas e que aquelas coisas estão relacionadas ao que você quer mostrar. E quanto mais repertório e mais conhecimento, mais você vai mostrando isso para o mundo com mais leveza. E mais você vai se sentindo confortável na sua pele.
Então, começa com um trabalho de formiga. Não é uma mágica, não é estar lá. Agora eu mostro para as pessoas o que eu quero ser mesmo, quem realmente sou. Não, mas começa com uma decisão e um passo de formiga. Vou me desenvolver nisso. E isso está condizente com a imagem que eu quero passar. Muito bom. E assim, antes da gente... Eu vou contar uma história também que tem muito a ver com isso. Antes de começar o episódio, a Tamara perguntou o quão satisfeito eu tava com a minha autoimagem. E hoje eu tô 100% satisfeito. E óbvio, nem sempre foi assim. E eu fiquei tentando, desde quando a gente começou a conversar, lembrar a situação que talvez tenha sido a virada de chave para isso. E foi uma situação que eu vivi. Eu até já contei essa história aqui, mas eu contei bem mais ou menos. Eu vou contar um pouco melhor. Foi uma situação amorosa, uma decepção amorosa que eu tive. A Bruna sabe dessa história, viu, gente? Fiquem tranquilos. Minha primeira namorada, eu comecei a namorar com ela na escola, e aí eu já tava na faculdade. E depois eu percebi que minha autoimagem tava totalmente depositada no fato de eu namorar ela. Por quê? Eu era muito criança ainda, mentalidade muito infantil, minha primeira namorada e tudo mais. E essa menina era muito bonita. Todo mundo falava que ela era a menina mais bonita do colégio e eu adorava esse fato de namorar a menina mais bonita do colégio. E aí eu coloquei ela num pedestal e eu não mais era o Vitor, mas eu era o Vitor que namorava a menina mais bonita do colégio. E aquilo me deixava muito feliz e eu me sentia muito empoderado com aquilo. Minha autoimagem estava muito reforçada com esse fato. Só que chegou um momento que a gente terminou. Não vou entrar em detalhes. O que aconteceu, acabou o relacionamento. E aí eu me vi completamente destroçado, perdido. Não porque, terminou e tal, isso é ruim também e tudo mais, mas porque parecia que a minha identidade tinha ido embora ali. A minha identidade tinha ido embora ali, porque... E agora? O que sobrou? Tudo que eu tinha era namorar a menina mais bonita do colégio, e agora? E aí eu lembro que eu comecei a fazer terapia. E aí o Josafá, inclusive. Sabe quem que é? Eu sei porque você já falou. Ele é lá da igreja. E ele falou assim comigo: Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você precisa fazer agora é reforçar e é colorir cada vez mais o seu jardim. Eu já falei isso aqui em outros podcasts, mas eu acho que é importante reforçar. Ele falou: você tem que colorir o seu jardim, cara. Você tem 18 anos. Você tem uma vida inteira pela frente. Começa a se capacitar, aprender coisas novas, aprender novas habilidades. Foca em você, em ficar mais forte, em ficar mais bonito, em ficar mais inteligente. E aí, a partir disso, eu percebi, eu falei, gente, é isso mesmo. Eu posso construir uma autoimagem totalmente diferente e totalmente independente dessa pessoa. E aí, ele falou uma coisa que eu tenho o papel que ele me deu, escrito isso até hoje. Ele falou que a gente tem que ser independente em relacionamento, em qualquer relacionamento da vida. Não é um independente de, eu por mim mesmo, eu me basto. Mas a minha confiança, a minha autoimagem, ela tem que ser totalmente independente do que o outro pensa de mim, no jeito como o outro me trata, sabe? Então, você realmente tem que ter uma autoimagem extremamente segura. E você só vai ter essa autoimagem extremamente segura se você for independente e se você colorir cada vez mais o seu jardim e você ser cada vez mais feliz com você. Então eu comecei a treinar mais. Então o esporte faz muito isso. Ficar mais forte, construir um corpo que você goste, um corpo que te agrade. Eu comecei a aprender melhor o meu inglês. Eu queria ter um inglês impecável. Eu queria ser mais estudioso. Eu aprendi a tocar violão. Era uma coisa que me fez me sentir muito bem também. Então, tudo isso vai realmente colorindo o jardim e vai fortalecendo a sua autoimagem até um ponto que ela vira realmente uma armadura, sabe? Então, são pontos-chave na nossa vida que a gente tem que passar. Sabe? Olha só, você sabe muito mais sobre autoimagem do que você achou que você sabia. Verdade. E isso, na verdade, a gente pode extrapolar para várias coisas. Então, uma pessoa que tem autoimagem projetada num relacionamento, o relacionamento acaba, ela fica assim, meu Deus, quem eu sou?
Mas e a pessoa também que tem a autoimagem projetada num resultado? Às vezes num resultado de prova. Às vezes a pessoa coloca toda a vida inteira, tudo aquilo, estudou durante anos para uma prova de vestibular, de concurso, de residência, e ela não passa. Ela fica assim, quem sou eu? Então, projetar a sua autoimagem em conquistas, em fracassos, em elogios, depender de elogios para ter uma autoimagem que você goste. Esse é um problema muito grande, porque se você depende de elogios, da mesma forma como os elogios podem ser assim, um falso carinho no ego, as críticas também podem te destruir completamente. Você, na verdade, pode ou acreditar nas críticas ou não saber quem você é de fato. E isso é muito comum, até falei disso no meu Instagram esses dias, isso é muito comum nas pessoas que se expõem muito. Então, eu vou até perguntar pro Vitor, eu tenho certeza que ele não vai saber, mas você sabe quem que é Bianca Andrade, Boca Rosa? Já ouvi alguém falando dela. Você falou esses dias, mas eu não sei quem é. Não, mas você sabe o que é, do que se trata? Eu acho que ela tem uma marca de maquiagem. Isso! Muito bem, parabéns. Então, a Bianca Andrade tem a marca Boca Rosa, que é uma marca de maquiagem, e ela, na verdade, ela tinha uma marca em parceria com uma empresa grande, e ela fez uma marca independente agora, então, fazendo a produção. Só um segundo, ela que namorava o Fred? Isso. Ah, sei então quem que é. Isso. Tá, continue. Só porque é de futebol, que você sabe. Ai, exato. que ridículo. Eu adoro ele. Tudo bem, tá. Mas enfim. Aí ela lançou a marca própria dela. Só que, antes de lançar a marca própria dela, ela fez um alarde, um marketing gigantesco. Ela fez uma antecipação digna de dar curso de antecipação. Foi uma antecipação, assim, sabe? Surreal. Ela foi, assim, dando as migalhas, sabe? Para os consumidores, meu Deus, tudo. Ela foi e lançou. No que ela lançou, aí aconteceram alguns problemas que podem acontecer com qualquer empreendedor que está começando. E não são problemas assim, que são, as pessoas mentiram, inventaram o que aconteceu, porque são problemas que aconteceram nas embalagens. Muitas embalagens elas não abriam direito. Alguns produtos vieram por ter a embalagem danificada, eles não voltavam para o lugar que eles tinham que estar. Então a pessoa comprava um blush e perdia o blush. Então isso aconteceu com muita gente. Só que ela fez um alarde tão grande em cima disso que as pessoas compraram os produtos e virou o evento do TikTok, virou assim, o hype, as pessoas fazerem vídeos falando mal dos produtos. Mas falando mal dos produtos de um jeito que parecia que o objetivo da vida da Bianca Andrade era prejudicar as pessoas que estavam comprando. Como se ela tivesse feito aquilo ali de propósito. É uma coisa assim de dar dor no estômago. Eu nunca vi coisa igual. Eu não consegui terminar de assistir vários dos vídeos. E, na verdade, é muito porque a Bianca Andrade, ela escolheu se expor muito, ela escolheu criar uma grande expectativa. E aí, depois, ela sofreu as consequências de críticas porque isso teve um alcance muito grande. E a verdade é que nós, pessoas que escolhemos ter visibilidade, ter um alcance maior, nós estamos completamente sujeitos a críticas, e às vezes críticas completamente ofensivas, às vezes críticas completamente injustas, e às vezes críticas que são verdadeiras também. Às vezes críticas que são por uma falha que você realmente tem. Só que a pessoa tá ali assistindo procurando aquela sua falha. E aí ela vai transformar naquela falha um evento. Se você não tiver uma autoimagem fortalecida, se você não tiver um senso forte de quem você é e o que você está fazendo, aquilo ali te derruba. E aquilo ali te derruba e pode te fazer desistir do que você faz. Pode mudar a sua vida, pode transformar uma rota, mudar um caminho, porque você não estava com a sua autoconfiança e autoimagem fortalecida naquele momento, quando as críticas chegaram. Então, isso vai em todos os níveis, sabe? Eu falo para as críticas que são, assim, injustas, as críticas que não são verdadeiras, mas também para as que são. Porque quem tem uma autoimagem fortalecida sabe receber essas críticas. E quando a gente gravou, eu contei isso no meu Instagram também esses dias, quando a gente gravou o episódio com a Manu, foi o nosso episódio com maior alcance. E junto com o maior alcance, também o maior número de elogios, e junto com o maior número de elogios, pessoas que não me conhecem, também número de críticas, porque de pessoas que estavam ali para assistir somente a Manu, e foi incrível, a gente ficou muito feliz com esse podcast. Assim, esse é um podcast que marcou definitivamente o Madbox, mas eu tive que lidar com críticas sobre mim que eu não estava esperando. Nós, né? Nós tivemos que lidar com críticas que não estávamos esperando. Como assim, sabe? Como não são nossos ouvintes de sempre, que gostam da gente, que sabem tudo da nossa história, que riem das nossas piadas, das nossas hashtags, como se não são essas pessoas que estão ouvindo. E aí, a gente teve que ter um senso de filtrar tudo isso e ver o que dessas críticas a gente poderia aproveitar pra gente. Olha, teve essa crítica aqui que se repetiu,
vamos usar isso daqui para evoluir, vamos usar isso daqui para melhorar, vamos usar isso daqui para elevar o nosso nível de host de podcast, vamos usar isso daqui para elevar o nosso nível de comunicador. Então essa foi a nossa escolha naquele momento, porque a gente tem uma autoimagem fortalecida, porque a gente sabe por que a gente está fazendo isso. E eu não tô falando que é fácil, que é simples, de forma nenhuma, não foi fácil. Mas foi uma escolha muito, muito bem pensada. E se eu tivesse insegura, se realmente eu devia estar fazendo isso, se realmente isso aqui é algo para mim, isso poderia ter me derrubado. E eu não tô falando que eu sou uma podcaster excelente, mas eu tô falando que eu escolho me ver como uma aprendiz em podcaster. Eu escolho me ver como uma aprendiz tudo isso que a gente faz. Você é uma podcaster excelente, sim. E quem acha a Thames uma podcaster excelente, deixa aí nos comentários, gente, ela vai ficar muito feliz. Mas a essência do que você tá falando, ela é muito real mesmo. A gente que se expõe, a gente tá sujeito a isso. E se a gente souber filtrar e pegar e melhorar cada vez mais, a gente vai voar, cada vez mais. E eu vou dar um exemplo de algo que, se você não tem uma autoimagem bem fortalecida, ela te pega, te afeta, e uma que, igual você fez com os comentários, igual a gente fez com os comentários, ela vai te impulsionar pra cima. Então vamos lá. A primeira, eu sou o único residente, assim, blogueiro de ortopedia. Você talvez seja um dos únicos residentes blogueiros homens, entendeu? Na verdade, se a gente pegar o universo de homens blogueiros, ele já é um universo reduzido. Agora vamos pegar o universo de homens blogueiros médicos e acadêmicos de medicina, reduziu mais ainda. Agora vamos para os residentes. Nossa, agora residente de ortopedia, é só você. Eu acho que só de homens é só eu mesmo. Mas, então, isso me fez sempre ser conhecido como o residente blogueiro. E eu sempre tive muita preocupação disso afetar, de alguma forma, a forma como as pessoas me viam na residência. Eu nunca queria que nenhum chefe, nenhum colega de residência me visse como uma pessoa que prioriza mais a blogueirice do que a residência. E nunca foi assim. Nunca priorizei mais a blogueirice. E quem conviveu comigo todos esses anos sabe disso. E eu confio de olhos fechados em quem conviveu comigo. Não que não tenha sido desafiador. Não que não tenha sido desafiador. Só quem foi é muito. Residente blogueiro sabe como é. Foi muito. Não, eu falei hoje nos stories, tipo, quando acabar a residência, nós vamos olhar pra trás, a gente vai falar assim, gente, como é que a gente conseguiu fazer isso? Eu tenho certeza. Eu tô aguardando por esse momento. Exato. Podia ser assim, na Europa. Não, podia. Eu acredito. E aí, um residente de um outro serviço que nunca tinha rodado comigo, nunca tinha tido contato nenhum comigo, foi falar com um residente do meu serviço em uma pelada de futebol. Falou assim, nossa, fiquei sabendo que aquele Vitor Cunha, ele nem gosta de ortopedia, ele detesta ortopedia, nem fica fazendo nada no hospital, fica só filmando e tudo, falando pro Instagram e tudo mais. Aí o meu residente lá falou assim, velho, tem isso não, velho, de onde você tirou? Aí ele, o povo fala aí nos hospitais. O povo fala. E aí, de verdade, se eu não tivesse essa autoimagem tão fortalecida e se eu não fosse tão seguro de mim como eu sou, isso podia me derrubar e poderia me fazer parar com o conteúdo, parar de gravar, parar de... Sabe? Poderia derrubar um sonho. E é uma crítica totalmente infundada. Se tivesse algum fundo de verdade, talvez eu absorvesse e melhorasse. Mas não tem nenhuma verdade nisso. Mas mesmo se não tendo nenhuma verdade, se a autoimagem não tivesse fortalecida, isso podia me pegar. E talvez eu mesmo acreditaria nessa mentira, sabe? Mesmo sabendo que não era verdade. Então, muito cuidado com isso. Às vezes, algumas críticas infundadas, se você não tem sua personalidade muito bem definida, podem te derrubar. Então, cuidado com isso. E uma outra crítica que eu recebi, mas que essa veio pro bem, foi uma crítica muito agressiva em um dos meus posts do Instagram, no início desse ano, falando que o meu objetivo era só deixar os acadêmicos de medicina ansiosos e que eu era maldoso, que eu estava só querendo vender curso e que eu só falava que a medicina estava saturada e que cada vez mais abriam novos cursos. E eu peguei essa crítica, claro que eu não gostei, foi ruim e óbvio que não é esse o meu objetivo nas redes sociais, mas talvez fosse isso que eu estava transmitindo.
Talvez o meu conteúdo tivesse repetido demais, falando de vaga, falando de saturado, e talvez realmente estivesse causando isso nos acadêmicos. E aí, a partir disso, eu mudei o meu conteúdo, porque eu entendi que realmente fazia sentido uma parte dessa crítica, e isso me faria melhorar e meu conteúdo melhoraria ainda mais. Então, tem que ter esse feeling também, sabe? Sua autoimagem tem que ser forte, bem definida, mas ela também não pode ser fixa, sabe? É isso que eu penso. O que você acha? Isso é muito real. E isso é algo que a gente tem que ir transformando mesmo. Não só na forma como a gente mostra, mas na forma como a gente é mesmo. Então, assim, não só na produção de conteúdo. Mas antes de entrar nisso, eu tenho um ponto importante para falar sobre isso, mas antes de entrar nisso, a questão da crítica do residente da ortopedia, uma coisa muito importante para você também não ter sido abalado com isso é a sua coerência. Então, você sabe que você é uma pessoa que está lá se dedicando na residência. Então, você é coerente com aquilo que você quer transmitir. Então, aqui cabe também a reflexão que você tem que ser coerente com aquilo que você está querendo. Então, se você quer que as pessoas te veem como uma pessoa que é disciplinada, você tem que tentar realmente, aos poucos, se tornar mais disciplinada. Então, a coerência é muito importante. Se você quer que as pessoas te vejam como uma pessoa verdadeira, você não pode, na primeira oportunidade, contar uma mentirinha aqui e outra ali. Se você quer que as pessoas te veem como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que exala o Espírito Santo, você não pode, na primeira oportunidade, fazer uma fofoquinha ali e fazer uma coisa que uma pessoa que está, assim, buscando a Deus, talvez pensaria 30 vezes antes de fazer. Então, seja coerente com aquilo. Isso é um ponto muito importante, porque se você for coerente, você vai cada dia mais fortalecendo a sua autoimagem, porque você sabe que você vai fazer aquilo que você se propôs. Então, fiquei com essa palavra na cabeça, coerência. Isso é pesado mesmo. Eu lembrei de várias situações que eu vivo no meu dia a dia. Assim, eu me coloco e me posiciono como cristão e de valores religiosos. Não, você se coloca e se posiciona, não. Você é. Não, eu sou, mas eu me coloco, né? Eu faço questão de me posicionar, né? E mostrar essa realidade. E todo mundo sabe disso. Quem me segue, quem me acompanha sabe disso. E as pessoas que eu convivo diariamente, né, na vida real, digamos assim, elas sabem disso também. E aí, muitas vezes, assim, homem, muitas vezes fala de mulher. Comenta de mulher, alguma coisa, mostra de mulher. E cara, eu não é só... Isso é meu. Mas imagina se eu... me posicionando como cristão, como de valores muito bem definidos. Se eu, no off ali, na vida real, com outros amigos homens, se eu também comprasse aquela ideia e comentasse, sabe? Que coerência que seria essa? Totalmente. Então, o que acontece na vida real é que muitos amigos, muitos colegas que eu convivo no dia a dia, comentam alguma coisa numa rodinha, mas quando eu eles ficam até sem graça porque eu não respondo. É como se estivesse falando com uma parede, entendeu? Vai contar um caso, vai falar de alguma... Eu não respondo. E isso faz com que eles fiquem sem graças e quem convive muito comigo nem fala mais, sabe? Então, é muito fácil você reconhecer quem é e quem não é coerente, porque a gente está sendo observado muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Ainda mais a gente que se expõe. Isso. Não, isso é incrível. Isso daí, mulheres encaminhem para os maridos, namorados, noivos, para todo mundo falar assim, olha só, você tem que ser coerente. Tá? Isso. Gostei. E isso é uma segurança muito forte que eu tenho com o Felipe também. Eu vejo muita coerência. Então, o podcast não é sobre relacionamentos, mas procure uma pessoa coerente. E seja coerente também. Porque além do que os amigos estão vendo, além do que a pessoa está vendo ali, você está se vendo. E outra, é muito cômodo pro homem, assim, comentar também, sabe? Pra se incluir na conversa. Pra ficar de gente boa. Pra ficar amigo, pra ser legal. Sabe? Porque se você não fala nada, se você, corta, você é o chato, não? Que chato. E não é fácil ser o chato, entendeu? Mas tem que ter muita personalidade pra ser o chato. Então, quem que você quer ser? O Maria vai com as outras ou você quer ser o personalidade forte, entendeu? Eu tenho certeza que vão te respeitar, não só os homens, mas também as mulheres, mas nessa situação os homens vão te respeitar muito mais se você for de personalidade forte. Não tenho dúvida. É igual quem sabe falar não.
Igual quem sabe falar não. Percebe como tudo tá relacionado à autoimagem? Como tudo tá Empolguei, relacionado... né? Pois é, a gente começou podcast e o Vitor tava assim, meu Deus, Tamara, você vai falar muito mais, que eu não sei falar muito sobre isso. Olha aqui, tá dando aula. E entrando ainda sobre você fortalece, você escolhe aquilo que você vai fortalecer e isso vira uma casca, isso agora eu tô falando muito para as mulheres, muito mesmo, porque isso aconteceu comigo e aconteceu com tantas mulheres que eu conheço e isso é tão comum e as pessoas ainda não estão falando muito sobre isso. Que é a mulher vai construindo as coisas dela, então ela vai construindo as conquistas, vai ganhando o dinheiro dela, vai construindo uma carreira e ela muitas vezes vai acreditando que ela é independente e que ela tem que ser independente e que ela tem que literalmente encarar o mundo na força do suor e na força do braço, porque muitas vezes as memórias dela ensinaram para ela que ela tem que ser assim. Então, a minha mãe, que é uma mãe incrível, maravilhosa, mãe que ouve todos os podcasts, inclusive beijo, mami, amo que você ouve tudo, ela criou eu e a Amanda sozinha. Então, eu cresci vendo a minha mãe, uma leoa, criando eu e minha irmã sozinhas e construindo grandes coisas na carreira dela. Então, eu vi aquilo sendo repetido para mim. E isso foi fortalecendo uma autoimagem para mim de que a mulher, ela pode muito bem fazer grandes coisas sem ter um homem do lado. Ela não precisa do marido, ela não precisa disso, não precisa daquilo. Eu vi aquilo ali acontecendo. Então, nem se alguém falasse comigo lá nos meus 18 anos, Tamara, não, a mulher, ela não tem que estar sozinha, ela não tem que ser independente. Eu ia falar, você surtou. Entendeu? Com certeza. E principalmente depois, eu comecei a ter resultados nas coisas que eu fazia, então principalmente depois que eu passei no vestibular para medicina, comecei a ter resultados na faculdade, depois das provas e tudo, principalmente depois que eu comecei a construir isso para mim, isso foi fortalecendo mais ainda para mim de que eu não precisava, sabe? De que o Felipe era meu namorado, depois meu noivo e a gente tá junto ali, nós somos parceiros, mas eu me garanto. E isso acontece com muitas mulheres, só que na verdade nós não somos criadas para ser assim. Nós não somos feitas para isso. Isso é um papo que rende um podcast inteiro. Isso é um papo que rende um podcast inteiro, mas por que isso não foi feito para acontecer? Porque isso vai cada vez mais masculinizando a mulher. Masculinizando, literalmente, vai tornando as mulheres com uma casca grossa, rígidas, ríspidas e cada vez mais reativas. Isso vai aumentando cada vez mais. E à medida que você alimenta, isso vai crescendo. E eu sei porque quando eu e o Felipe, nós chegamos realmente na decisão de casar, o momento que a gente começou a conhecer a Deus, que a gente começou a entender a palavra de Deus, e eu vi que, na verdade, esse meu pensamento era fruto de uma autoimagem falsa que eu tinha criado para mim mesma por uma insegurança. Eu falei, tá bom, eu não quero mais isso, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou descobrir qual é a minha identidade como mulher casando com o Felipe? E aí eu fui entender a minha verdadeira identidade em Deus. Em Deus. Então aqui, agora a gente está chegando no final, eu quero te falar que a sua identidade, ela foi feita a dedo. A dedo, assim, os mínimos detalhes da sua identidade, ela foi feita assim, com toda a dedicação do mundo. E por alguém que te ama mais do que tudo no mundo, que é Deus, que é Jesus. Então, se você entender a sua identidade nele, você vai quebrar toda essa casca, você vai tirar toda essa masculinidade que o mundo acabou colocando em você. Então, agora, aprofundando ainda mais, para te falar o que realmente me fez mudar a minha autoimagem, me tornar mais feminina, mais leve, mais delicada e sim, muito mais feliz e muito mais plena e muito mais segura, foi conhecer a minha identidade em Deus. E tem um versículo muito legal na Bíblia que fala que Deus conhece até o seu fio de cabelo. Cada fio de cabelo é conhecido e criado por Deus. A gente não é fruto de um Fordismo divino. A gente é fruto de uma criação totalmente personalizada de Deus. Cada ser humano foi pensado com suas diferentes características, cada um tem sua característica, tem gente que é mais alto, tem gente que é mais baixo, tem gente que tem cabelo grande, tem gente que tem cabelo curto, tem gente que é moreno, tem gente que é branquelo, mas cada característica foi pensada individualmente por Deus, e quando a Tamara fala sobre a verdadeira identidade estar em Deus, é sobre isso e sobre saber que você não precisa de aprovação real de ninguém do mundo, porque sua aprovação verdadeira está em Deus,
através de Jesus que morreu por todos nós na cruz. Essa é a verdadeira aprovação. É isso que a gente acredita. E a gente não pode deixar de falar nisso. Então, quando a Tamara fala identidade está em Deus, é porque a identidade realmente individual de cada um está nele e no que aconteceu. Foi por mim, por você, pela Tamara. E é nisso que a gente acredita, né? Isso é voltar para a identidade, né? Quando eu era criança, minha mãe falava que eu era muito sensível. Que eu era uma criança muito sensível. E uma vez, tudo bem, eu tinha essa lembrança que minha mãe falava isso pra mim. E uma vez, antes de eu e do Felipe casar e antes da gente se converter, uma vez ele falou comigo: Tamara, você não chora, você nunca chora. O que aconteceu? Por que você não chora? E foi porque, na verdade, eu tinha me tornado insensível. E desde que a gente casou, e esse ano eu já chorei umas 10 vezes, então eu choro com uma facilidade absurda. E na verdade é porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui, na verdade, sensível. Sempre fui sentimental. Só que eu me deixei esquecer disso por um tempo. Nossa, profundo. Eu acho Muito que as pessoas lindo. não esperavam esse final desse resgate de identidade, mas eu seria muito falsa se eu não falasse isso, porque essa é a verdade pra mim. Então, Essa é a verdade. Não tem como fugir, não tem como falar sobre outra coisa, né? Porque é a essência de tudo. Muito bom, eu adorei gravar esse episódio. foi uma terapia. Foi uma terapia. Lembrei de vários casos, lembrei de várias coisas que me moldaram até hoje. Muito bom, gostei. Pois Ficou é. mais alguma coisa? Não, então eu te E a pergunto hashtag? agora nesse final, qual história você quer contar pra você mesma e pros outros? É. E temos que, além de comentar que a Thames é uma excelente podcaster, qual que vai ser a hashtag? Nossa, vai eu não ser? sei, eu não pensei. Eu também não, você acredita? Mas pode ser... Pode ser identidade, É. porque a gente falou mais de identidade agora no final. Então tá. Identidade. Identidade. Hashtag identidade pra quem ficou até o final. Então, com isso, nós encerramos mais um episódio do Madbox Cast e não encerraremos falando. É isso. Tchau. Beijo. Uhul.